Olá pessoal, bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves e primeiramente eu queria agradecer ao Euronautas, que me mandou um vídeo muito interessante aí sobre os astronautas que foram à Lua, né? Isso é um assunto que, acho que a ida do homem à Lua já é um assunto até superado, né? Porque a gente vai fazer primeiro uma pequena análise histórica e mostrar isso. São várias evidências que comprovam que o homem não fora à Lua. E, por exemplo, a gente tem a criação do modelo heliocêntrico, né, através de Copérnico, um modelo ideológico, tão combatido por Tycho Brahe, e que depois teria sido envenenado ali por John Kepler. E depois você tem uma evolução desse modelo, né, é óbvio. Até no debate do Terça Livre lá, o doutor lá, né, que abriu a boca para dizer, você falou em doutor, eu tenho 2 doutorados, né, então por isso ele é superior às pessoas, né, isso na mente... só porque ele é um repetidor do que informam, e aprendeu sobre aquilo, ele é melhor do que as pessoas. Não é assim que funciona, né? A inteligência não se dá por repetir, sim por fazer uma análise, né, crítica das coisas, e aí você formar as opiniões baseadas em fatos e evidências, é óbvio. Então, obviamente que ele falou isso, e ele teve uma hora que ele até citou, achei engraçado, ele falou assim: o Sol não é nem o centro do sistema, porque ora ele está no centro do sistema e ora não, né? Falando a respeito do modelo heliocêntrico. Mas um pouco mais à frente ele diz assim: o Sol, o grande gerador da vida, né? O que gera a vida. Então, na realidade, você parte do princípio que na mente, por mais que ele não creia nesse modelo, na mente dele está bem, isso está bem evidente, né? Então, é o que a ciência transforma, né? O que gera vida não é o Criador, é o Sol, é a gravidade e tudo mais. É a substituição, né, que a ciência fez. Ciência não, da pseudociência, né? Porque ciência de verdade é aquela que a gente pode observar e experimentar. Então você tem lá a criação do modelo heliocêntrico, depois você tem outras teorias baseadas, né, em mitologias e tudo mais. Estou cansado de falar nisso aqui. Mas o foco agora, então você tem, por exemplo, a Operação High Jump, do Almirante Byrd, e que na realidade ali, aquela operação, aquela grande operação que envolveu muita coisa, cara, porta-aviões, aviões de tudo, aviões, embarcações, foi uma operação gigante, né, na Antártida, porque eles queriam saber a verdade, né. Então o que eles encontraram na realidade foi que eles apenas comprovaram que eles já sabiam, encontraram os muros de gelo, os paredões de gelo, né, as bordas, encontraram tudo mais, a existência do domo. Tanto que logo depois, o próprio Almirante Byrd em entrevistas relata isso. Ele relata também sobre outras terras, mas aí é uma questão, né, que a gente precisa ainda estudar bastante. Ele relata outras terras, relata aviões desintegrando em barreiras, e no seu diário, né, assim o Trotsky disse na entrevista, o leitor do diário do Almirante Byrd. Então o que acontece? Na realidade, aí logo depois disso eles criam lá a questão do cinturão de Van Halen e tal, que nada mais nada menos do que o próprio, que é o domo, né? Eles apenas criaram o cinturão de Van Halen para manter a mentira da Terra redonda e tudo mais, né? Então eles têm que criar algumas situações. E aí começa aquela farsa da corrida espacial, em que da corrida espacial e da ida à Lua, né? Naquela época de Guerra Fria, né, entre Estados Unidos e União Soviética. E aí muitos dizem assim: se eles tivessem fraudado, a União Soviética teria falado que era uma fraude, né, teria anunciado na hora. Não, gente, são investidos bilhões nisso aí, nessas fraudes, né. Então, se a União Soviética falasse que a ida do homem à Lua foi uma fraude, os Estados Unidos rebateria dizendo que o Sputnik era uma fraude, o primeiro satélite russo, que Gagarin, o primeiro homem, né, se bem que Gagarin pode ter ido na órbita baixa, não tem problema, mas pelo menos em relação ao satélite, os Estados Unidos poderiam falar. Então o satélite deles também é fraude. E aí como é que ia ficar isso? Dos bilhões investidos, né? Na época o presidente quando enviaram o Sputnik, o presidente russo, se não me engano, era o Nikita, né? Era o Nikita, esqueci o nome dele agora. Então imagina o que ele não ia fazer, não ia mandar cortar a cabeça daqueles caras lá que estavam por trás da agência espacial russa, né? Se ele descobrisse que era uma fraude. Então como é que os russos iriam dizer
que a ida do homem à Lua foi uma fraude, os Estados Unidos rebateria dizendo que o satélite dele era uma fraude e ia ser uma lambança geral, né? Então, por mais que eles eram, né, inimigos numa parte, mas eles são sempre unidos quando o assunto é Antártida e missões espaciais. Eles são super unidos sempre, porque são fraudes, né, gente? Então, nessa parte, eles são bem unidos. Tanto que são signatários no Tratado da Antártida de proteção ao continente gelado, que eles chamam de continente, mas a gente sabe que não é, são as bordas. Eles são signatários na mesma posição desde o início do tratado até os dias de hoje. Então, na realidade, na questão da missão Apollo, o Gus Grissom, né? O Gus Grissom, que era um crítico ferrenho, era o herói americano, seria o primeiro homem a pisar na Lua, ele declarava que com aquela tecnologia eles não iam à Lua nunca, né? Que daquele jeito que eles estavam fazendo, então a NASA, percebendo que ele não ia ser um cara comprado, né? Ela não poderia comprar o Gus Grissom. Ele era um herói nacional que fazia testes ali, voou na órbita baixa e tal, fez algumas coisas que até onde o homem consegue ir. A gente chama de órbita, né? Para poder facilitar o entendimento, né? Até uma certa altitude. Então ali ele era um cara que era um herói americano e ele não ia se vender, né? Tanto que teve aquele acidente que eu vou até mostrar aqui para vocês. Só um minuto. Suddenly the capsule burst into flames with the astronauts sealed inside. Então, na realidade, o que tivemos foi essa morte aí, né, muito estranha, incêndios que através de um incêndio de que as pessoas não têm conhecimento de como ocorreu. Porque justamente o Gus Grissom falava que com aquela tecnologia, daquele jeito que estava indo, eles não chegariam à Lua tão cedo. Então ele falava a verdade. O que ocorreu é que, óbvio, o Stanley Kubrick tinha ganhado um ano antes o Oscar com 2001, Uma Odisseia do Espaço, e foi chamado para produzir lá na Área 51, no deserto de Nevada, a suposta fraude da ida do homem à Lua. E aí foram feitas várias fraudes. E a União Soviética não podia falar nada, porque os Estados Unidos rebateria dizendo que o satélite deles era falso e ia ser uma lambança terrível. Então, na realidade, cabeças iam rolar, ainda mais naquela época lá da União Soviética, né? Imagina, o presidente daquela época, do Partido Comunista, sabendo que aquilo tudo que ele investia era uma fraude, né? Então, na realidade, são faturados bilhões, são investidos bilhões aí do bolso do contribuinte, principalmente de países subjugados como o nosso, nessas fraudes, né? E como a mentira, né? Tanto que Stanley Kubrick também se mostrava arrependido já no filme, por exemplo, Iluminado, né, na década de 80, ele se mostrava lá colocando o garotinho com a camisa da Apollo e tal, e aquilo tudo mais. Ele colocou uma fala que não estava no livro, tá, de Stephen King. Ele coloca uma fala lá, inclusive no filme, que o Jack Nicholson fala, o personagem de Jack Nicholson fala para a mulher, né? Temos que respeitar os nossos patrões, você não sabe o que é um contrato e tal, porque no caso a mulher dele devia falar com ele alguma coisa e tal, mas a verdade é que o cala-boca, né? As pessoas precisam ficar quietinhas, a verdade é essa. Então o Stanley Kubrick, ele gravou aquele fake e depois, sucessivamente, para produzir um fake daquele, alguns bilhões resolveria. E aí, na realidade, o que ocorre depois, né? Esse vídeo é muito interessante, porque depois que o tempo passa, gente, é uma coisa. Depois que o tempo passou, o Armstrong já levou pedra lunar lá para o Museu de Amsterdã, e depois foi descoberto que era madeira petrificada, né? As pessoas iam lá visitar o museu para ver a pedra lunar que Armstrong entregou lá, e quando o diretor do museu mandou fazer a análise, era madeira petrificada. Então, na realidade, a coisa que de Wernher von Braun foi para a Antártida para pegar rochas também para dizer que eram lunares. Então tem várias histórias que se contam, né, sobre essa fraude. E assim, mas na época, depois que o tempo passa, os caras envelhecem, a coisa passa, o psicológico melhora. Mas na época, logo após as missões, o que ocorre com
com os astronautas é algo muito interessante. E eu vou botar aí agora, então, como ficou ali os astronautas após as missões, né? Logo após as missões, como eles ficaram, assim. Então, um documentário interessante. Agradecer ao Euronautas pela sugestão. Vou botar aí para vocês verem. Ó, vai entrar agora. Uma nave espacial como esta, chamada Módulo Lunar, os americanos desceram na Lua 6 vezes. Mas estas missões espaciais não foram apenas grandes feitos científicos. Elas mudaram profundamente o comportamento dos astronautas. Um deles dedicou-se inteiramente a causas religiosas. Outro está absorvido em assuntos de parapsicologia. E a grande maioria se recusa a falar no assunto. O que há no espaço, entretanto, ou nas viagens à Lua, que modifica o comportamento dos astronautas? De 1969 a 1972, 12 americanos andaram na superfície da Lua. E depois disso, nunca mais conseguiram agir ou pensar como antes da viagem. Neil Armstrong foi o primeiro a pisar o solo lunar e também o primeiro a mudar completamente. Depois de ser recebido como herói e entrar para a história, Armstrong foi vítima de uma forte depressão. Ele pediu demissão da agência espacial e isolou-se completamente, até mesmo de sua família. O astronauta chegou quase à loucura, acusando todos de usá-lo como herói e símbolo. Hoje, Neil Armstrong leciona engenharia aeronáutica em uma pequena universidade americana, onde é tratado apenas como mais um professor e tem verdadeiro pavor da imprensa. A única coisa que quer é ser esquecido. Edwin Aldrin, o segundo astronauta a pisar na Lua, passou pelos mesmos problemas emocionais. Ele deixou a barba e os cabelos crescerem e viveu afastado de tudo e de todos em uma cabana nas montanhas da Califórnia. Quando decidiu voltar à sua vida normal, não resistiu e teve de ser internado em um hospital para tratamento de distúrbios nervosos. Ainda hoje, ele está tentando se recuperar. O coronel James Irwin, que tripulou o Apollo 15, após sua missão, fundou uma organização religiosa, juntamente com 2 outros astronautas, Alfred Ward, também da Apollo 15, e William Tonge, da missão Skylab, e vive hoje, como diz, pela causa de Deus. Este é o lugar preferido de James Irwin, o Jardim dos Deuses, a poucos quilômetros de sua residência em Colorado Springs. Aqui, o ex-astronauta e hoje evangelista faz a sua meditação diária. O piloto de provas, o astronauta que andou na Lua, é agora um místico, preocupado em divulgar o Evangelho e em conquistar almas. Bem, pessoal, perdoe o pulo que eu dei aqui, que minha gata tá aqui embaixo. Ela me arranhou aqui, ó, pra chamar minha atenção. Passou a garra aqui e eu acabei tomando um susto aí na hora. Mas vamos lá. Então o que acontece, gente? Qual o motivo dessa depressão, de se tornarem religiosos, de ter que ser internado, de ter que, na época, né? Na época, logo após ali as missões. Então o que acontece? Por ter participado daquela fraude, né? Por ter aceitado aquilo ali, isso causa nas pessoas isso. É muito simples, né? Por ter participado da fraude. Por isso que os astronautas ficaram daquele jeito. E porque um se tornou religioso, ali evangelista, é óbvio que ele não vai abrir o bico, tá? Inclusive depois no documentário ele fala porque viu a Terra redonda e tudo mais. Não tem nada a ver, né? Ele viu que não existe nada daquilo. Então ele virou religioso por conta disso. Os outros tiveram que ser internados, o Buzz Aldrin. O Armstrong se isolou, justamente também porque tinha que dar um tempo, né? Em relação à imprensa, porque estava sendo muito pressionado.
E eles estavam entrando em contradição. Uns diziam que dava para ver estrelas lá da Lua, outros diziam que não davam. Então, quando eles eram acareados ali, quando fazia a careação, eles entravam em contradição a todo momento. Por isso eles precisavam desse tempo, né? E claro que causa depressão você participar de uma fraude dessa. Causa vários problemas, estresse, depressão, de repente até outras questões aí envolvendo isso. Então, na época, né, agora o tempo já passou, aquelas cicatrizes já se fecham, né, no interior deles todos, e hoje eles vão ainda. Se bem que o Buzz Aldrin, né, naquele discurso eu mostrei aqui o Buzz Aldrin no discurso do Trump, né, como é que ele ficou. Com o Trump falando sobre ir ao espaço e as caras e bocas que ele fazia, né. É um vídeo que eu tenho aí, quem não viu ainda, é Buzz Aldrin vai abrir o bico. Acho que não me engano é Terra Plana, Buzz Aldrin vai abrir o bico. Procura aí que vocês vão ver. Então, como estava o Buzz Aldrin no momento que o Trump fazia ali o discurso. Então, já tem várias matérias de engenheiros da NASA falando que estão tentando uma tecnologia para passar da órbita baixa. Então, eles nunca foram ao espaço, essa é a verdade, né? No máximo ali a uma determinada altitude eles sim foram. Agora, com relação a essa questão dessa depressão que eles passaram, sim por ter vivenciado todas essas fraudes, né? E está sendo pressionado ali pela mídia, pela imprensa, para falar, e está entrando em contradição todo o tempo. Aquilo ali causou vários transtornos ali para os astronautas. Isso demonstra toda essa farsa, né? Toda essa fraude da suposta ida do homem à Lua. Então, na realidade, isso tudo, gente, todos esses fatos, né, corroboram para que aquilo tudo tenha sido uma fraude. Não tem para onde correr. O Gus Grissom dizer que com aquela tecnologia eles não iriam tão cedo à Lua e ter morrido, né, preso ali na cápsula, como eu mostrei aqui. O fato dos filmes isso não é preciso entender que isso não é teoria da conspiração. Eles estereotiparam assim. Eles criaram esse estereótipo de teoria da conspiração para poder desmerecer, né, os fatos que são evidentes, né, evidências concretas das fraudes que eles cometeram. Então eles criaram um estereótipo. A gente tem que criar um estereótipo. É assim que eles fazem. Eles criam estereótipos conspiracionistas, que aí tudo que você fala, aquilo acaba sendo desmerecido, apesar dos fatos e das evidências apresentadas, né? Então eu queria agradecer o Aeronautas, que realmente esse documentário é muito interessante, que mostra ali o que aconteceu com os astronautas logo após ali as fraudes da ida à Lua, né? Então, tudo isso demonstra, né? E só soma, é algo que, para somar, entre tantas e tantas evidências de que o homem jamais foi para o espaço, né? Então é isso, gente. Estaremos sempre juntos aqui em busca da verdade. Mistérios do Mundo, conteúdo original. É nessa hora que o Globaloid chora e mamãe não vê. Tamo juntos.